A paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Rogério Zaite. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso Bacharel em Teologia de Fé. Estamos no módulo Os Fundamentos da Fé. E eu gostaria de falar aqui um pouco hoje sobre as ações da verdadeira fé. Quero ler um texto base que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu gostaria de orar juntamente com você. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero buscar a Tua presença. Eu quero pedir a Tua visitação no nosso meio, que enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, o Senhor ative a nossa fé, o Senhor possa tocar na vida das pessoas que estão assistindo e ouvindo essa palavra. Libera uma unção, libera um poder, libera uma graça, pelo poder que há no Teu santo nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, é interessante porque a fé ela tem ações correspondentes. Porque tem gente que fala assim, eu sou um homem de fé, sou uma mulher de fé, mas as atitudes não correspondem àquilo que a pessoa está falando. Então, não basta a pessoa falar que tem fé, ela tem que agir em fé, as suas atitudes têm que ser correspondentes àquela fé. A fé verdadeira é reconhecida por atitudes que promovem essa fé. Olha só, a fé verdadeira é reconhecida por atitudes que promovem essa fé. Vamos identificar algumas ações da verdadeira fé. Vamos lá. Primeiro, continuará confiando em Deus mesmo quando parecer que não há esperança. Meu Senhor. Porque tem hora na nossa vida que a gente vê as situações, eu falo por mim, né? A gente olha as situações e fala assim, meu Deus, eu não tenho o que fazer, eu não tenho de onde tirar, eu estou num beco sem saída. Senhor, o que eu faço? Não tenho esperança. Mas a fé, ela continua confiando, ela continua crendo. Eu não sei de onde, mas Deus vai fazer. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer. Alguma coisa vai acontecer de bom na minha vida. Isso é fé. A pessoa continua confiando em Deus. Olha o que diz Jó capítulo 3, versículo 15. Depois de Jó ter perdido a sua riqueza, família e saúde, diz: ainda que ele me mate, nele esperarei, nele confiarei. Oh, aravassaravadai. Ele disse mais: pois eu bem sei, estou certo, que o meu Redentor vive. Aleluia. Então assim, tem hora que parece que não tem esperança. Tem hora que você olha para a situação da tua vida, você diz assim, Deus, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu não sei qual a diretriz tomar, não sei como pagar aquela conta, eu não sei o que eu faço com meu filho, eu não sei o que eu faço com meu marido. Meu Deus, eu não sei o que eu faço, a minha esperança está indo por água abaixo. Mas aí a fé entra em ação e você continua confiando em Deus, que Deus vai te socorrer, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai te curar, que Deus vai te libertar, que Deus vai te restaurar, que Deus vai fazer algo na tua vida. Isso é atitude de fé. Mesmo sem esperança, eu continuo crendo e confiando na palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Isso é a verdadeira fé. A verdadeira fé faz você não ficar abalado nem alarmado com as más notícias. Oh, isso é atitude de fé. Salmo de número 112, verso 7 diz: não temerá maus rumores. O justo não temerá os maus rumores, as más notícias. Antes, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Olha aí, quem tem fé, irmão, pode vir má notícia, pode vir rumor, mas você está com o teu coração firme no Senhor. Sabe aquela palavra que o médico te deu? Eu vou falar para você. Quem dá a última palavra na sua vida não é o médico. Quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. Labate, Kewi, Aravassai. Oh, Espírito Santo. Irmã Rosane, Deus mandou dizer isso para você. Quem dá a última palavra na tua vida é o Senhor. Lavasseri kiterebakalawassai. Então assim, a gente não fica abalado. Por quê? Porque meu coração está firme, confiante em Deus. Deus é quem me guarda, Deus é quem me livra, Deus é quem me protege. Deus é quem dá o respaldo da minha vida. Vai vir más notícias, vai vir maus rumores. As pessoas vão ser levantadas até com agentes de Satanás para falar coisas, para que muitas vezes nos entristecer, nos angustiar, nos aflitar, nos paralisar. Mas aí o que acontece? O meu coração, por estar firme, confiante, crendo no Senhor, acreditando no cuidado, no amparo,
amparo, na proteção do Senhor, aquilo não me atinge, aquilo não me abala. Então, em nome de Jesus, isso é fé. Isso é ações da fé. Ações, atitudes da fé. Outra, você não ficará inquieto, nem andará por aí correndo ansioso. Isaías 28:16 diz, aquele que crê, não se apresse. A Bíblia diz, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então você tem que entender o seguinte, que quem cuida da sua vida é Deus. Não adianta você se precipitar, não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito. Quem age em fé, na realidade, crê no Senhor, espera no Senhor, o socorro do Senhor. O Salmo 27, versos 14 diz, espera pois no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Então nós temos que entender que uma atitude de fé é essa, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar preocupado. Preocupação, sofrer por antecipação. Tem gente que fica sofrendo isso e aquilo, e não sei o que, a pessoa sofre, padece, e aí o que acontece? A ansiedade se torna o quê? Uma incredulidade. O inimigo usa aquilo para querer amarrar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, em nome de Jesus, você tem que entender que você tem que esperar no Senhor, que você tem que lançar a sua ansiedade. Pastor, como que eu lanço a minha ansiedade? Está lá em Filipenses 4, né? Acho que 4, não lembro se é 6, 7, diz lá, diz assim, antes sejam conhecidas todas as vossas súplicas, petições em Cristo Jesus, para que Ele tire toda a ansiedade de vós. Lança a tua ansiedade. Você tem que apresentar para Deus, Deus, está acontecendo isso, estou com um problema com meu filho, eu estou preocupado com meu marido, eu estou preocupado com a minha esposa, eu estou preocupado com as contas que eu tenho para pagar, eu tenho uma situação lá na frente que está para acontecer, eu preciso da tua ajuda. Vai lançando tudo isso diante do Senhor e vai crendo que alguma coisa vai acontecer, porque isso é atitude de fé. É quando você lança a tua ansiedade, você coloca a tua ansiedade na presença do Senhor. Lamanjoreket, Splew, Spout, Pawi, Aravadai. Uma outra coisa aqui. Se você confiar, obedecerá e colocará a fé em prática. Suas ações e palavras mostrarão a sua fé. Olha o que diz Salmo 116, versos 10. Cri, por isto falei. Olha o que diz João capítulo 4, versículo 46. Vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra e foi. A maior atitude de fé se chama obediência a Deus. A maior atitude de fé se chama obediência a Deus. E olha, a obediência às vezes vai te conduzir a você renunciar a muita coisa. Isso é fé. Só renuncia quem realmente tem fé, quem é obediente. Quem tem fé obedece, quem obedece renuncia. Deus vai falar assim para você, tá vendo que está escrito aqui? Você vai ter que renunciar a esse namoro. Você vai ter que renunciar a essa amizade. É aí que as pessoas na realidade se incredulizam. Porque elas querem Deus, mas elas querem Deus até certo ponto. Quando o negócio aperta, não, mas não serve para mim. Não é verdade? E é na hora que você tem que obedecer. Porque se você tem fé, se você acredita em Deus, se você realmente acredita que Deus é na sua vida, você vai obedecer. E às vezes é renunciar. Renunciar a um namoro, renunciar muitas vezes um trabalho que vai roubar o teu tempo, vai roubar as tuas forças, vai roubar aí tempo de família. E às vezes pode roubar até o teu casamento. Dependendo do lugar que você for trabalhar, uma quantidade muito grande de mulheres e o tempo todo você sofrendo pressão na área sexual, isso é terrível, não é verdade? E às vezes o Senhor vai falar para você, eu quero que você rompa com algo na sua vida. Obedece, renuncia a isso aí. Porque se você não renunciar, você não vai romper em fé. Isso é atitude. Você vai renunciar, muitas vezes, dependendo da situação, você vai renunciar dinheiro. Dinheiro. Porque às vezes a gente, quando perdoa alguém de uma dívida, pode ser uma dívida física, espiritual, material, e você vai perdoar aquela pessoa financeiramente. Isso também é uma obediência. Você está renunciando a algo ali. Deus também está vendo isso. Isso é atitude de fé. Sabe, o que Deus mais tem requerido do seu povo nesses tempos é fé.
Fé para obedecer. E obedecer para renunciar. Porque tem muita gente hoje que não renuncia. Você vai ter que renunciar ao mundanismo. Hoje em dia, meu irmão, tem gente que tem um monte de coisa dentro da sua casa. O Senhor está mandando eu dizer isso para alguém. Que ainda é do mundo, coisas do mundo. Eu confrontava uma pessoa uns tempos atrás, porque assim, ela trabalhou lá atrás com tatuagem, mas se converteu e continuava guardando aquilo na sua casa. Primeiro, que era um vínculo com o seu passado, era um vínculo espiritual. E segundo, que na realidade, a expressão popular brasileira não queria largar o osso, porque dizia assim na mente: olha, se der alguma coisa errada, eu ainda tenho as minhas ferramentas para fazer tatuagem. Se Deus não me suprir, eu ainda tenho ferramentas para que eu possa trabalhar. Quer dizer, ele não acreditava, ele não confiava que Deus ia suprir as suas necessidades por um todo. Irmãos, perdão, estou engasgando aqui. Eu estou falando de alguém, no caso, de algo que eu já tive que fazer na minha vida. Eu tinha empresa. Eu tinha uma empresa, eu trabalhava. E o Senhor, em dado momento, ele diz assim: renuncia à tua empresa. Eu tive que romper, eu tive que agir em fé. Tive que ter fé para obedecer, para renunciar. Renunciei àquilo que era o meu ganha-pão. E eu tive que fazer isso. Por quê? Porque eu precisei agir em fé. E tem gente que não age em fé. Deus está falando para ele: obedeça, renuncia a isso, não faça isso, sai dessa situação, não anda com aquela pessoa. O Senhor está falando para você agir em fé, você vai precisar renunciar a muita coisa na tua vida. Tem coisas na sua vida que o Senhor tem falado, tem coisas na sua vida que você vai ter que jogar fora. Né? Renunciar aquelas coisas, revista pornográfica, DVDs antigos de músicas mundanas, renunciar a roupas antigas. Tem gente que tem coisas do passado, coisas de feitiçaria ainda, livros de feitiçaria. O Senhor está falando para você, está na hora de você romper. Age em fé. Ah, mas eu tenho medo dos guias, dos orixás, dos caboclos, dos osocos, sei lá, sabe? Mas o Senhor está falando: se você quer cura, se você quer libertação, se você quer mudança de vida, age em fé, obedeça, renuncia a tudo isso, joga isso fora, queima isso, chama a tua autoridade, o teu líder, o teu pastor, uma pessoa de Deus, e vai renunciar a tudo isso daí. Obedecer é isso. Obedecer é você estar no lugar que Deus quer que você esteja, né? A pessoa que obedece, ela sempre procura estar no lugar que Deus quer. Aí está numa igreja, mas Deus te chamou para estar nessa igreja. Você já perguntou para o Espírito Santo se é nessa igreja que Deus quer que você esteja? Ah, pastor, eu orei, Deus falou, mas você já trocou de igreja 500 vezes, meu irmão. Você parece canguru. Tá cheio de irmão canguru aí, sai, pula de lugar em lugar e ainda carrega os filhos na bolsa. Nunca para em lugar nenhum, né? Quer dizer, tem alguma coisa errada. Obedeça a Deus. Verifica se esse lugar que você está é o lugar que Deus tem para você. Você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. Você tem que, na realidade, ficar em lugares que Deus quer que você fique. Agora tem gente, irmão, que Deus está falando: não é aí o teu lugar, não é naquela empresa, não é naquela igreja, não é naquele local, não é naquele estado, não é naquela cidade, não é naquele bairro que eu mandei você ir. E aí a pessoa, na realidade, não age em fé, ela não obedece. E olha, pessoas que não obedecem, elas começam a sofrer maldições, começam a sofrer. É Deus te parando você, falando para você: muda a sua atitude, muda a situação. Agora a pessoa, quando ela começa a agir em fé, ela começa a obedecer. Porque, meu irmão, eu não vou ver muitas vezes. Eu tenho que fazer pela fé. Porque eu creio. Muitas coisas que eu fiz na minha vida, eu fiz por fé. Eu não estava vendo nada acontecer. Mas eu tive que agir em fé. Eu tive que romper. Eu tive que tomar atitudes. Muitas vezes obedecer é você tratar as pendências que existem na sua vida relacional. É você ir pedir perdão para o teu pai, é você ir pedir perdão para tua mãe, é você ir pedir perdão para o teu marido, para tua esposa, para o teu ex-namorado, para o teu ex-marido, para tua ex-esposa, é você ir pedir perdão para os teus filhos, pedir perdão para aquele professor, pedir perdão para aquele pastor, para aquela pastora. Isso é fé, é você obedecer, é você, na realidade, tratar o que tem que ser tratado na sua vida. Aí quando a pessoa ela percebe que ela tem que obedecer, ela se choca, ela não quer aquilo, porque existe um orgulho
orgulho dentro dela. E ela não quer, na realidade, deixar aquele bichinho de estimação que é o orgulho na vida dela sair por baixo. Aí ela não obedece. Só que aí ela acaba agindo com incredulidade. E quem está governando a vida daquela pessoa é o próprio adversário. Então você tem que aprender a obedecer. Deus está te chamando para ter uma vida de obediência. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito. Vai tratar lá aquelas pendências relacionais. Nem a tua oferta está valendo. Porque a Bíblia diz, olha, se você for ofertar, lembrares que alguém tem algo contra você, primeiro vai lá, se reconcilia, trata a situação, depois vai e oferta. Porque o adversário, ele começa a aprender a tua vida financeira nisso também. Não percebe que a tua vida financeira não está indo para frente? Que as coisas, na realidade, mirraram? Que as portas estão se fechando? É porque você tem que tratar essas situações na sua vida. Isso é obediência. E isso requer fé. É fé. Eu tenho que crer no que está escrito na palavra de Deus. Veja só, obedecer é você andar com pessoas que Deus quer que você ande. Você está andando, mas é crente, pastor. É pastor. Mas Deus falou para você andar com esse pastor? Deus falou para você andar com aquele irmão? Se Deus não falou, meu irmão, não é isso? Não, a Bíblia diz para nós andarmos em comunhão com os santos. Não é? Aí você está andando com gente que você não conhece a índole, que você não conhece o caráter, que você não sabe do mais íntimo daquele ser. E aí lá na frente vai gerar conflito, vai gerar problema, vai gerar situações. Por isso que a gente tem que fazer as coisas debaixo da direção de Deus. Deus, ele está falando para você. Essa pessoa que você está andando é para você andar? Essa amizade que você está tendo é para você ter? Você tem que obedecer. Porque tem gente que não obedece, quebra a cara e depois vem chorando para Deus. Ai, Deus, minha vida não muda, nada acontece. É lógico, você não está... Ou você não está praticando os princípios básicos daquilo que é para você praticar. O Espírito Santo está falando com pessoas. Deus está tratando com você. Deus quer curar a tua vida. Deus quer curar as tuas feridas. Deus quer libertar você. Você não pode continuar tendo as mesmas atitudes que você está tendo. Você não pode continuar fazendo as coisas que você está fazendo. Você não pode andar junto com as pessoas que você está andando. Mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. Obedecer é eu ajudar, sim, quem Deus quer que eu ajude. Isso é fé. Porque tem gente também que é avarento. Tem gente que pode ajudar e não ajuda. Eu conheço gente que podia ofertar na minha vida, mas não oferta. Eu conheço gente que podia ajudar você, mas não ajuda. Eu conheço gente que o irmão está passando lá pela prova, está passando necessidade. A pessoa tem condições e ela não abençoa. Né? E às vezes não é ajudar só financeiro, é dar uma carona para o irmão. Irmão, há uns tempos atrás eu congregava numa igreja que os irmãos moravam do lado da minha casa. Minha esposa grávida. Né? Passava perto da minha casa. Nunca, vou falar para você, nunca chegaram assim, pastor, eu vim aqui para levar o senhor na igreja. Por quê? Porque hoje em dia, meu irmão, é aquele ditado, cada um para si, Deus para todos. As pessoas estão pensando em si mesmas. As pessoas, na realidade, elas estão assim, vivendo uma vida egoísta, avareza, porque tem condições para ajudar, mas não ajuda. Quanta gente que eu conheço que poderia ajudar o próximo e não faz parceria com Deus. Ei, se você tem condições de fazer algo por alguém, faça. Óbvio que você também tem que buscar Deus, você não pode ir ajudando todo mundo, não é verdade? Até porque isso aí pode... Também você pode colocar a mão na prova de algumas pessoas, como eu já fiz, de ajudar pessoas que Deus falou, não era. Você ajudou por amor, mas não na minha direção. Então toma cuidado, hein? Porque às vezes a gente ajuda por causa que a gente está sendo grato, que a gente ama a pessoa, mas não está fazendo isso na direção de Deus. O Senhor está mandando eu falar isso para alguém, tá? Não estava nada no script isso aqui que eu estou falando, mas a pessoa obediente, ela ajuda quem Deus quer que ela ajude. Então, se Deus colocou alguém na sua vida para você ajudar, ajude essa pessoa. Se você tiver que dar uma carona para ela, levar no hospital, cuidar ela em casa, se você tiver que limpar a casa para essa pessoa, fazer uma comida, dar uma oferta, pagar uma conta, sabe, pagar um aluguel, se você tiver que comprar uma... Não compra cesta básica não, faz uma compra para essa pessoa. Se você tiver que fazer algo por essa pessoa, faça. Né? Jesus falou assim, olha, estive nu
e não me vestisses. Né? Isso é interessantíssimo, porque às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente ajudar e a gente não ajuda. Por quê? Porque a gente é tão egoísta, a gente é tão avarento, a avareza está tomando conta das pessoas, porque o Deus desse século é mamão. Hoje os pastores, eles têm um problema terrível, irmãos. Eles querem para si, mas eles não querem para suas ovelhas. E a Bíblia diz, assim como o sacerdote, tal é o povo. Só os pastores enriquecem. Eu sou um pastor. Mas assim, a minha função é abençoar as pessoas. Que a porção que existe na minha vida tem que existir na vida das pessoas também. Se eu sou um homem próspero, as pessoas também têm que ser prósperas. Se eu sou um homem curado, as pessoas também têm que ser pessoas curadas. Por quê? Porque o que eu tenho, aquilo tem que ser transferível na vida das pessoas. Mas hoje os pastores só querem para si. E as pessoas estão passando necessidade dentro da igreja. Irmãos, escute isso. Eu já tive que pedir cesta básica para a igreja, para ajudar pessoas. E igreja rica. E a igreja ter condições e não ajudar, sabe por quê? Porque os funcionários da igreja estavam pegando a cesta básica e levando para casa. Sendo que a assistência social da igreja era para suprir as necessidades daqueles que eram necessitados. E os funcionários pegando a cesta básica, que era para gente necessitada. E a gente tem que fazer uma compra para a pessoa, porque a igreja rica, que arrecada bilhões, não fazer isso. Então a gente começa a ver que na realidade, muita gente não ajuda quem pode ajudar. A Bíblia diz, se eu tenho o poder de fazer algo e eu não faço para alguém, eu estou em pecado. Óbvio que é aquela regrinha. A gente tem que saber se Deus quer que a gente faça. Mas tem gente que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar. E às vezes a pessoa não tem ninguém. A pessoa só tem você naquele momento. Então isso é obediência, isso é fé. A fé me leva a obedecer e obedecer me leva a ajudar quem Deus quer que eu ajude. Não é verdade? Se lembra aquele paralítico de Cafarnaum que Deus, os 4 homens, amigos dele, levaram ele, fizeram um buraco no telhado, desceram ele. Jesus olhou para aquela situação, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu a fé daqueles homens. Olha que coisa tremenda. Por quê? Ajudaram quem eles podiam ajudar. E ali o que aconteceu? Deus curou a vida daquele homem. Muitas vezes, por você ajudar alguém, Deus vai curar a vida daquela pessoa. Deus vai libertar aquela vida daquela pessoa. Porque é tudo aquilo que aquela pessoa está precisando no momento. Eu conheço uma irmã que uma vez ela estava orando, o Espírito Santo falou assim, ó, vai em tal igreja, numa Assembleia de Deus, leva tipo uma quantia em dinheiro, faz uma compra, mas compra um biscoito de polvilho. E ela foi. Chegou na igreja, né, nada a ver com a assembleia, toda estilosa, bonitona, mas ouve a voz do Espírito Santo como nunca, né, para quebrar os religiosos. E ali, irmão, ela falou assim, a irmã tal está aí, Deus falou o nome da irmã, deu o nome da irmã para ela. Ela falou, está aqui sim, chamou, a irmã veio, irmã, eu não conheço a irmã, mas eu tenho algo de Deus para te falar. O Senhor me mandou vir aqui trazer não foi cesta básica, uma compra. E ela comprou de tudo, carne e tal. A mulher começou a entrar em pranto, chorar. Ela falou assim, eu estou com alguns missionários na minha casa e eu não tinha nada para oferecer para eles. Nada. Eu não tinha nada para oferecer para aqueles missionários. E aí ela falou assim, o Senhor me mandou te dar essa quantia em dinheiro e tem mais uma coisa que o Senhor mandou te entregar, não sei porquê. E ela entregou o biscoito de polvilho. Quando ela entregou o biscoito de polvilho, a mulher caiu no pranto. Mas chorava, compulsivamente chorava. Ela perguntou, por que a senhora está chorando assim? Porque ela falava assim, que na noite anterior ela dizia para Deus, Deus, eu estou com tanta vontade de comer um biscoito de polvilho. Tanta vontade de comer um biscoito de polvilho. Prepara um biscoito de polvilho para mim. E Deus foi tão bondoso, Deus foi tão misericordioso que usou aquela irmã. É assim que Deus faz. Deus deu um comando para ela lá, para ela obedecer. Ela obedeceu por fé. E olha como que Deus trouxe uma provisão sobrenatural na vida daquela irmã que estava precisando daquilo. Então assim, isso é fé. Isso é obediência, irmãos. Sabe? Você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. Você tem que ajudar as pessoas que Deus quer que você ajude. Você tem que andar com gente que Deus quer que você ande.
Você tem que obedecer, você tem que renunciar às coisas dessa terra, às coisas desse mundo. Por quê? Porque a gente fazendo isso, as coisas na nossa vida vão fluir. Hoje as pessoas estão com uma vida de dificuldades, de assolação, porque não obedece a palavra. Não obedece a palavra. Então obedecer, na realidade, é você lutar contra, é você ajudar essas pessoas. E obedecer também é você lutar contra o pecado. Porque hoje, irmãos, lutar contra o pecado não é fácil. O pecado é coisa boa. O pecado é bom. Ele é bom mesmo. Tem gente que fala assim, pastor, mas é tão bom o pecado. Eu falo, é verdade, você tem razão, é bom. Mas ele vai levar você para a perdição. Ele vai te conduzir por caminhos de morte, por caminhos de destruição. Então você tem que lutar contra o pecado, por mais que para o seu corpo, para a sua natureza de pecado seja algo agradável e bom, você sabe que o que está escrito não diz isso. Diz que o pecado me leva à morte, e eu não quero. O salário do pecado é a morte. Olha só, a recompensa do pecado é a morte. Então, em nome de Jesus, luta contra esse pecado na sua vida. Obedeça. Hoje eu conheço gente que está com pecados de estimação. Você fala, você confronta, você trata e a pessoa está sempre pecando. A pessoa está sempre fazendo coisa errada. A pessoa nunca sai daquilo, irmão. As pessoas pecam, aí entra na recaída. Mas está sempre naquele ciclo. Levanta, cai. Levanta, cai. Levanta, cai. Levanta, cai. Levanta, cai. Está na hora de você se levantar para nunca mais você cair. O Senhor está mandando dizer para você, age em fé, obedeça, luta para não cair. Ah, pastor, mas eu caio. Irmão, tem princípios. Se você sabe que o mal está na direita, vai para a esquerda. Se está na esquerda, vai para a direita. Comece, na realidade, a verificar como esse mal está entrando na tua vida, por onde que ele entrou, a raiz desse problema na tua vida. O Senhor Espírito Santo, ele quer que você rompa em fé. Você não pode mais agir da maneira que você está agindo. Você não pode mais cometer esses pecados. A pessoa que é obediente, ela luta para não pecar. E ela também se arrepende de todos os seus pecados. Quem obedece a Deus se arrepende de pecados. Porque está cheio de gente na igreja com um monte de pecado oculto. Eu sou conselheiro, eu trabalho com aconselhamento. Irmãos, o que tem de gente dentro das igrejas com pecados incubados, se eu fosse abrir aqui para vocês, tem irmão que se olha assim para ele e você fala assim, não é possível que essa pessoa fez isso. A pessoa fala para você, confessa as coisas, e você fala assim, não é possível, mas isso aí tem uma auréola na cabeça. Meu Deus do céu, olha só, Senhor, esse homem é muito santo, essa mulher é muito santa. Aí quando você vai ver, a pessoa já cometeu pecados terríveis, e o problema é que tem gente que não se arrepende, mas quem é obediente, meu irmão, se arrepende. O Senhor está dizendo para você, chegou o tempo de você se arrepender dos seus pecados. Chegou o tempo de você se arrepender das coisas erradas que você já fez. Chegou o tempo de você se arrepender das coisas pecaminosas que você já cometeu. Chegou o tempo de arrependimento na tua vida. Confesse o seu erro, confesse o seu pecado, fale a verdade. Está cheio de gente ocultando o pecado. E a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre os seus pecados nunca, jamais prosperará. É por isso que a tua vida não vai para frente. É por isso que a tua vida não muda, é por isso que as coisas não acontecem na tua vida. Você está ocultando coisas que você deveria revelar. Revelar para Deus e revelar para as pessoas corretas. Não estou falando para você sair contando a tua vida, confessando pecado para todo mundo. Não estou falando isso não. Eu estou falando que você tem que tratar essa situação de pecado aí. Você tem que se arrepender. Tem gente que é tão sem vergonha, desculpa a palavra, que chega para Deus e fala, Senhor, perdoa os meus pecados de ontem, perdoa os de hoje, perdoa os de amanhã também. A pessoa já está previsionando que vai pecar amanhã. O Espírito Santo está falando para você, está na hora de você romper. Obedeça. Quem tem fé, obedece. Coloca a tua fé em prática. As suas ações e as palavras mostrarão a sua fé. Chegou o tempo de você obedecer a Deus. Chegou o tempo de você romper com o pecado, de você se arrepender, de você só estar no lugar que Deus quer que você esteja, de você só, na realidade, falar as palavras que Deus quer que você fale. Ei, você que se diz profeta, obedeça, hein? Só fala o que Deus está mandando você falar. Tá cheio de gente falando um monte de coisa que Deus mandou falar, não. Eis que te digo, servo, estou contigo e não abro. Falando um monte de besteira, Deus não falou nada, mas tem que se promover.
tem que ficar por cima, aí fala um monte de coisa que Deus não está falando nada. Ei, o Senhor está falando para você, age em fé. Só fala aquilo que eu te mandar falar. E se eu mandar você ficar quieto, calar a boca, com todo o respeito do Senhor Espírito Santo, fica quietinho, não fala nada não. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo na tua vida. Só ouça o que Ele quer que você ouça. O que você está ouvindo? Obedeça. Tem gente ouvindo coisas que não deveria ouvir. Tem gente falando coisas que não deveria falar. Tem gente só veja o que Deus quer que você veja. Tem gente vendo coisas que não deveria ver. É por isso que a sua vida está desse jeito que está. O Senhor está falando, rompa em fé, age em fé, comece a demonstrar atitudes de fé, obedeça, só veja o que Deus quer que você veja, só fale o que Deus quer que você fale, só ouça o que Deus quer que você ouça. Outra aqui, vamos lá. Outra, olha o que diz a palavra do Senhor. Espera aí. Olha aqui a fé. Declarações de fé seguidas de ação vitoriosa. Declarações de fé. Olha o que diz a palavra. 1 Samuel capítulo 14, versículos 6 e 16. Até 16 depois você lê. Com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Olha o que diz 1 Samuel 17:32 assim. O Senhor me livrará, está no futuro, da mão desse filisteu. Isso aqui quem falou foi Davi de Meller. Davi, quando foi ungido a rei de Israel, Deus colocou um grande desafio na vida dele. Esse desafio se chamava gigante Golias. Deus disse, eu vou ungir Davi porque ele vai enfrentar um grande desafio. Mas nesse grande desafio eu vou soprar o nome de Davi. Por isso, deixa eu falar algo para você. Talvez você está vivendo um grande desafio na sua vida. Mas esse grande desafio é Deus querendo soprar o teu nome, pastor, pastora. O que Deus faz? Deus levanta Davi de Meller e ele libera uma palavra. Veja só, é muito importante na batalha espiritual, nas batalhas da nossa vida, nas batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, nós liberarmos uma palavra, uma declaração de fé, uma palavra de fé. Você faz uma declaração de fé. Ele diz assim, o Senhor me livrará da mão desses filisteus e ainda hoje eu cortarei a sua cabeça. Essa foi a palavra que Davi falou. Ou seja, ele liberou uma palavra de fé. Ele fez uma declaração de fé. Hoje, irmãos, sabe o que as pessoas fazem? Não dá não, pastor, é muito difícil para mim. Minha vida não muda, nada acontece, pastor. Pastor, não tem jeito para mim, pastor, tá tão difícil. Pastor, nada acontece na minha vida. As coisas, pastor, na minha vida não vão para frente. Pastor, tudo... pastor, acontece para os outros, para mim não. A pessoa está sempre falando palavras negativas, sempre falando palavras na realidade que não vão, na realidade, é ajudar elas em fé. Agora, a pessoa que age em fé, não. Ela libera a palavra de poder. Se lembra o centurião de Cafarnaum? Quando Jesus chegou perto, a Bíblia diz que ele nem foi. Foi alguns homens que foram e falaram para ele, Jesus, cura o servo dele, porque esse homem é um homem amigo do nosso povo. Ele construiu a Carral, a sinagoga. Foi ele que construiu. Ele é amigo de todos. Aí, o Senhor Jesus foi falar com ele, ele disse assim, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, não entra na minha casa, mas diga uma palavra apenas, porque eu sou homem de autoridade, eu digo para aquele meu servo vai, ele vai, eu digo para ele vem, eu digo para ele faz isso, ele faz, assim Senhor, fala uma palavra e o meu servo será curado. Quando aquele homem falou aquilo, Jesus ouviu aquilo, Jesus se alegrou. Por quê? Era uma palavra de poder. E o Senhor está falando para você, libera a palavra de poder. Começa a declarar sobre essa situação na tua vida. O meu filho vai ser liberto, meu marido vai ser restaurado, meu casamento vai ser restaurado, a porta do Senhor vai se abrir na minha vida. Ainda esse mês eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Ainda esse mês eu vou viver o milagre de Deus na minha vida. Ainda esse mês todas as portas vão se abrir na minha vida. Esse mês o Senhor vai me tirar dessa casa, esse mês o Senhor vai me dar o meu carro, esse mês o meu ministério vai ser soprado, esse mês as coisas vão acontecer, esse mês Deus vai curar a minha vida financeira. Começa a declarar a palavra de poder, começa a liberar a palavra de fé. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha desse jeito.
Agora tem gente que diante da crise, que diante do problema, só fica resmungando, só fica murmurando. E isso acaba entristecendo o Espírito Santo. Portanto, não fale nada que desagrade o Espírito Santo. Só libera palavras que o Espírito Santo vá se agradar. Age em fé, rompe em fé, libera palavras de fé na tua vida. Que da tua boca só saia palavras de fé. O Espírito Santo está convidando você. Ele está falando com você. Ele está falando para você. Começa a liberar a palavra de fé lá no teu trabalho. Pastor, o meu trabalho está difícil. Aquele patrão é endemoniado. Então começa a liberar a palavra de fé lá. Senhor, eu estou declarando que esse meu patrão ele vai se converter. Eu estou declarando que eu vou ser promovido. Eu estou declarando que a bênção do Senhor vai entrar neste lugar sobre a minha vida. Eu estou declarando, pastor, a provisão abundante, o suprimento contínuo, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu estou profetizando o melhor do Senhor na minha vida. Eu estou profetizando uma nova unção. Começa a profetizar. Profetiza sobre esse vale de ossos secos que você está vivendo. Meu irmão, profetizar quando tudo está indo bem é fácil. Eu quero ver você profetizar nessa crise. Eu quero ver você profetizar nessa tribulação que você está vivendo. É nessa hora que Deus quer que você libere a palavra de fé. É nessa hora que você tem que fazer a declaração de fé. Porque Deus vai pegar essa palavra e Ele vai impulsionar. É uma semente que você está lançando no mundo espiritual. E essa semente vai germinar. Olha, o que acontece embaixo reflete em cima. Mas o que reflete em cima também reflete embaixo. É a lei da reverberação. É a lei da reverberação. Você fala aqui, reflete lá em cima. E lá em cima, o que acontece lá reflete aqui. Ó, é o efeito bumerangue, vai e volta. Você precisa liberar a palavra de poder. Você precisa romper em fé. Deus está falando para você, agir em fé. Eu lembro de uma vez de um rapaz que ele disse assim: o primeiro lugar que eu entrar no shopping, eu conseguiria um emprego, eu vou arrumar um emprego. Pois bem, ele entrou no shopping, a primeira loja que ele entrou, ele foi contratado por causa da palavra de fé. Libere a fé, profetiza pela fé. Talvez você vai profetizar e você não está vendo nada, mas creia que Deus vai fazer algo. Profetiza a porta de emprego sendo aberta. Fala para Deus: eu profetizo que eu vou trabalhar naquela empresa. Eu profetizo esse carro na minha vida. Eu profetizo esse salário. Eu profetizo essa situação que vai acontecer na minha vida. Eu profetizo a restauração dos meus filhos. Eu profetizo a libertação do meu marido. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente libera a palavra, quem pega essa palavra é Deus, os seus anjos. Mas quando a gente libera uma palavra de incredulidade, quem pega essa palavra são os demônios. Aí ele pega aquelas palavras, porque eu sou um agente de Deus, eu estou abrindo porta para o inimigo entrar na minha vida, porque eu estou liberando uma palavra que não é o que Deus tem para a minha vida. É por isso que existe oração contrária, palavra contrária, jejum contrário, porque pessoas que foram preparadas por Deus para agir em fé, acabam agindo em incredulidade. E não é isso que Deus tem para você. Deus está falando para você: rompa em fé, faça a declaração de fé. Na medida que você for fazendo essas declarações de fé, na medida que você for agindo em fé, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Sabe por que tem coisas que não aconteceu ainda? Porque está faltando você romper em fé. O Senhor está convidando você nessa data. Age em fé, obedeça, faz tudo que Deus está mandando você fazer. Não fica pensando duas vezes, não. Porque tem gente que fica pensando: ah, faço, não faço. Fica dubiando em pensamentos, né? Não, obedeça. Você não está entendendo nada, mas haja pela fé. Obedeça o que está escrito, porque na medida que você obedecer, romper em fé, as coisas vão mudar na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Entra no nosso site www.institutodrachá.com.br e fale conosco pelo WhatsApp 011 96976 0035. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.